Vamos lá. Luiz Felipe Rezende. Grande Pirula, já ouvi falarem que o Brasil seria melhor sem o golpe da República. Qual a sua opinião sobre um Brasil monárquico e Habsburgo? Cara, depende. Assim, por exemplo, hoje o pessoal lá do Reino Unido. Porque assim, monarquia absolutista, tomar no cu, né? Não dá pra ter. Então, de Arábia Saudita, essas coisas assim, não rola. As monarquias que hoje existem, na Europa, no Japão, essas coisas todas, são umas monarquias parlamentaristas que o rei basicamente fica lá acenando, não faz muita coisa, de vez em quando faz uma declaração ou outra que pode ser levada ali com algum peso, mas em linhas gerais o rei é mais figurativo, né? É mais uma questão, né, de manter, é psicológico, né? Manter o povo unido, fazer não sei o quê, e toda aquela coisa, né? Então você tem mais esse tipo de ponderação do que de fato o rei fazendo uma diferença, sabe? Não tem Luís XIV mais, né? Tipo, não é mais essa pegada. Então, a gente pode pegar aí, sei lá, desde Mônaco a Suécia, Bélgica e Inglaterra, sei lá, países relevantes com relação a países relevantes, não, países que a gente sabe que tem uma monarquia que é relevante na mídia, nas coisas assim, né? A gente sabe, de vez em quando aparece, né? A família real da Bélgica, de Mônaco, da Suécia e, obviamente, a da Inglaterra, que é a mais famosa que tem. Cara, a opinião de boa parte do pessoal lá da Inglaterra, que é mais pro lado republicano, é só que a família real é um jeito de gastar dinheiro, velho. São os caras que consomem verba do Estado, não geram riqueza, deixam uma puta parcela de terra, de prédios, de lotes, de coisa, não sei o que, sendo habitados por 10 pessoas e sem grandes coisas. Isso daí com a nobreza inteira, não só com a família real, com toda a nobreza, né? Aquele monte de palácios e coisas, que ocupa um espaço desgraçado, que não usa para quase nada, fica só lá demonstrando riqueza e gastando mais dinheiro. A série da The Crown lá, ela mostra muito como que no século XX a nobreza inglesa passou por altos e baixos de aprovação muito grandes. E mesmo no que diz respeito à parte em que ela estava com a aprovação maior, era mais pelo efeito tititi. Era mais pela rainha, pela princesa Diana, era mais porque o pessoal queria saber o que ia acontecer. Não tinha muito uma pegada de enxergar uma utilidade real da monarquia. Então a monarquia meio que não serve para nada, né? Serve para muito pouca coisa. Não vou dizer que não serve para nada, serve para muito pouca coisa no sentido prático. Como eu falei, ela serve para fazer uma união psicológica do povo, né? Para dizer, não, nós temos um rei, a rainha e tal, ela representa a Inglaterra, essas coisas assim. Isso talvez tenha uma força ali no lugar. Só que, se você for para pensar, a Inglaterra, ela teve as questões étnicas dela resolvidas há muito tempo, nesse sentido. A Inglaterra, assim, olha, isso porque você tem os movimentos separatistas de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Dos três. Né? O Reino Unido é possível que ele se desmembre em 4 rapidinho. Mas a Inglaterra em si, ela resolveu as questões étnicas há muito tempo. Né? Então, depois da invasão saxã, da invasão viking, você não teve mais grandes questões em solo inglês. Aí foram eles causando no redor do mundo, com os hindus, com os africanos, com o pessoal da Oceania, com os indígenas do Canadá. Aí foram eles causando as outras coisas. Agora, o resto do povo lá inglês é o povo inglês, entendeu? Agora eles estão tudo tirando as calças pela cabeça por causa de imigrante, mas isso é coisa recente. Então, aqui no Brasil não teria como fazer isso. Porque o Brasil foi fundado na mistura étnica e numa mistura étnica desigual. Foram os indígenas que foram massacrados, os negros que foram escravizados, né? E os europeus que tomaram conta da coisa e uma parte desses europeus também foi explorada. Então, quer dizer, não dá pra achar que a gente ia ter uma união com a monarquia, entendeu? Que a família Orleans e Bragança ia representar alguma coisa pra gente. Já foi uma bizarrice pra nós, durante o período de independência, já não ter virado uma república de uma vez. Foi uma bizarrice ter virado uma monarquia. Acho que só o Brasil e o México, da América Latina, que viraram uma monarquia depois da independência. Isso foi muito estranho. E a nossa monarquia ainda era dependente da monarquia de Portugal, que foi a matriz, sabe, era a metrópole da onde a gente estava se pedindo independência. Tipo, não faz muito sentido isso. Inclusive o mesmo rei, o rei do Brasil, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele voltou para ser rei em Portugal, porque era a mesma família.
Era a mesma linhagem. E aí Portugal deixou de ser monarquia. Imagina se o Brasil continuasse sendo monarquia, nós íamos ter os descendentes da monarquia portuguesa que tinha deixado de existir. Tipo, olha a bizarrice que ia ser. A gente ia ter transportado sabe, esse cacareco de um monte de coisa para cá, pro Brasil, e Portugal ia estar feliz da vida sem. Eu não sei há quantos anos o movimento neomonarquista de Portugal, por favor, vocês que são de Portugal aí, me contem como que são os monarquistas portugueses que querem que volte o rei, né? Saudade de Dom João. Então é isso, sabe? Depois você fica pensando nessa coisa. Eu acho que hoje a monarquia seria inútil, completamente inútil. E ela não ia servir de fator de união. Quem ia se sentir representado pela monarquia? Quase ninguém. Quase ninguém. A monarquia portuguesa. Não é, sabe, tipo, a monarquia portuguesa, os negros vieram escravizados. O pessoal que é negro vai se sentir representado pela monarquia portuguesa? Nem fudendo. Aí os imigrantes italianos, viraram família italiana. O que eles têm a ver com a porra da monarquia portuguesa? Vá fanculo na monarquia portuguesa. Sabe, os descendentes de italianos ainda tá pouco se fudendo. Descendente de japonês. Os caras não prestam reverência nem pra monarquia japonesa, vão prestar pra monarquia do Brasil. Sabe, a monarquia portuguesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não ia servir de união pro Brasil uma monarquia. Então, né... se a monarquia não tivesse sido extinta, não tivesse tido o golpe da República, hoje provavelmente nós seríamos uma monarquia parlamentarista. A gente não ia ser uma monarquia absolutista que nem a Arábia Saudita. A gente provavelmente ia ser que nem os países da Europa que ainda são monárquicos. Então a família real não ia fazer diferença nenhuma. A diferença que ia ser, ela ia consumir recursos importantes, ia soltar umas bosta de vez em quando na imprensa, né? Ou ia acontecer algum tipo de fofoca. Não, porque o sobrinho do fulano tá namorando não sei quem, porque o tio do não sei quem tá namorando fulano, tá fazendo não sei o que, o outro morreu, sabe? Ia rolar isso daí. Como inclusive ainda a mídia faz sobre a monarquia de bosta nenhuma que tem aí, porque o pessoal fala dos Orleans e Bragança como se eles fossem alguma coisa, eles não são nada. Chama de príncipe. Príncipe do quê? Sabe? Príncipe sabe, de que reino? Sabe? O reino de Nárnia. O castelo de Grayskull. Sabe, príncipe do que tem nada. E esses putos ainda são donos de metade de São Cristóvão. Eles ainda são donos de metade de São Cristóvão. Até hoje o pessoal que mora lá paga aluguel. Quem não é proprietário paga aluguel. E o imposto de lá vai para a família real, lá no Rio de Janeiro. Então ainda são parasitas. Mesmo os que não são... Mesmo não sendo uma monarquia, eles ainda são parasitas. Então, pra quê? Eu não consigo enxergar pra quê. Eu não entendo pra quê. E se a gente não tivesse virado república, hoje ainda seria uma coisa inútil. Agora, eu não vejo problema nos países que querem ser uma monarquia. Se você quer ser uma monarquia e a maior parte do povo concorda, mano, seja uma monarquia. Você se sente representado por uma família real. Você acha que a família real ela é muito relevante por uma série de coisas. É uma tradição do seu povo, porque a gente está pensando muito na questão europeia. Mas, por exemplo, os polinésios, eles eram monarquias, né, quando chegaram os europeus. Então, os polinésios trabalham muito com isso. Então, por exemplo, você tem o líder, que eu acho que é como se fosse um rei, Maori, lá na Nova Zelândia. Então, tipo, você tem alguns, no Havaí também. Então, você tem líderes, né? Você tem povos cuja liderança ainda é baseada num sistema de monarquia. Então, o povo gosta, as pessoas gostam daquilo, a galera se sente representada. Então, tá bom, quer ser monarquista, seja, tem alguém para colocar como família real, coloca. Quer gastar não sei o que, gasta, entendeu? Agora, no Brasil, não tem uma quantidade significativa de pessoas que não se sentem representadas por isso, então foda-se, entendeu? E eu acho que essa é uma perda de dinheiro inimaginável, assim. Yes. Então, é isso. É inútil. Inútil. O laudêmio até hoje para Petrópolis, que é um imposto inútil. Lá em Petrópolis ainda tem isso, né? Então, quer dizer, Bom, enfim, a Elisa Tosetti. Lucas, se cruzamos com Neandertais porque somos sapiens. Eu já li essa pergunta, obrigado, Elisa. Henrique Fortuna, eu tô bebum, isso já faz 1 hora, então o Henrique já deve ter desmaiado. Wagner Borges de Arquino pergunta aos monarquistas, em caso de rei ou príncipes corruptos, eles serão presos ou destituídos? É uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, não sou eu que vou responder.